Muito triste mesmo. A Polícia Federal abriu investigações para apurar as responsabilidades sobre queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os estados do Maranhão e do Tocantins. O desabamento da estrutura, que ocorreu no fim de semana, deixou 4 mortes e 13 pessoas que ainda continuam desaparecidas. Ao menos 8 veículos despencaram no rio Tocantins, que passa sob a ponte, incluindo caminhões que transportavam ácido sulfúrico e pesticida. O Ministério Público Federal também instaurou um procedimento para investigar possíveis danos ao meio ambiente causados pelo colapso. Que situação, hein, Zaga? Além das vítimas diretas, algumas já com morte confirmadas, né? 4 pessoas mortas até esse momento, algumas outras desaparecidas. Todas as outras pessoas que dependem da água desse rio, que agora não podem se valer dessa água porque a água contaminada justamente por esses materiais químicos aí que caíram na água junto com os caminhões. É desastroso, é puro suco de Brasil, infelizmente. Essa ponte que desabou é reflexo da má gestão e da incompetência dos governos brasileiros. E não estou dizendo aqui de A, B ou C, estou dizendo de forma geral, porque essa não é a primeira ponte que está nessas condições e espero que seja a última, mas infelizmente, diante dessa incompetência política brasileira, talvez ela não seja a última. E em relação a essa abertura de investigação, a gente tem que também levar em consideração que são vários campos que vão ter que ser investigados, principalmente no âmbito do direito civil, principalmente também por causa do dano coletivo, como você apontou. Infelizmente, os caminhões que caíram ali poluíram toda essa água e prejudicaram centenas, milhares de pessoas e também as mortes. Então, direito administrativo, improbidade de todos os responsáveis, alguém tem que ser punido por uma ponte, principalmente que liga 2 estados do Brasil, ela cair. O DENIT, que é o órgão que era responsável, ele já tinha apontado ali diversas fissuras, a ponte já estava numa condição precária e, segundo esse órgão, não era nem a pior ponte. Existem outras pontes que estão em condições muito piores. Ou seja, existem hoje no Brasil diversas pontes que podem cair por falta de manutenção, pela ausência ali do Estado de conseguir sanar esses problemas. Quem paga, novamente? O brasileiro que precisa fazer a passagem ali por cima da ponte. E esse caso, assim, eu vi um vídeo de um vereador de uma cidade que fica ali bem na região da ponte, que ele estava fazendo uma denúncia. Acabou viralizando aqui as redes sociais aqui da Jovem Pan, mostraram o vereador no momento exato que começa a desabar. É triste e é desesperador ao mesmo tempo, porque naquele momento que ele está gravando, atrás dele você começa a perceber carros e o caminhão indo para baixo. É inadmissível. Tem que ser aberta a investigação, todos os responsáveis devem ser punidos, principalmente no âmbito da política. Você não pode permitir que situações absurdas como essa aconteçam, ocorram, e os responsáveis não sejam punidos. E a punição é responsabilidade em âmbito criminal, civil e administrativo. Administrativo, principalmente, afastando da vida pública todos os irresponsáveis e incompetentes por deixarem acontecer esse tipo de situação no Brasil. Sabe o que pega aí, Mônica? É que prevenção não dá voto. A prevenção é invisível, ela é impalpável. Então, você não tem como fazer uma inauguração de uma prevenção, não é? Exato. E aí, no ano em que a gente está vendo os recordes aí de emendas parlamentares, é natural que nenhum parlamentar vai mandar uma emenda para fazer uma prevenção. Ele quer inaugurar. Ele faz uma ponte do lado dessa, né? Mas ele não inaugura uma prevenção. Isso mostra um pouco a má utilização do patrimônio público, do dinheiro público, né, Mônica? Sem critérios, sem prioridades, sem saber de fato o que é necessário ou não. Pontes como essas, como o Zaga falou, existem muitas outras no Brasil nas mesmas condições de risco que esta aí estava e que gerou mortes, pessoas desaparecidas e muitas outras impactadas agora pelo dano ambiental também.
Exatamente. E aí, nesse caso, não é só o dano gerado. Era uma ponte que já dava sinais de que precisava ser manutencionada, precisava ser reformada, precisava ser refeita. E aí nós, cidadãos, que estamos o dia todo sujeitos a esse tipo de risco e que acreditamos que o Estado está dando pelo menos o básico, que a ponte não caia. Já aconteceu em São Paulo, não é porque era Tocantins. É uma coisa frequente. E aí não é só a ponte caindo, é prédio que cai em cima de pessoas, é qualquer tipo de estrutura sobre a qual nós não temos controle e que está oferecendo risco para a vida do cidadão. E aí, gente, nós pagamos os nossos impostos em dia, no horário e no local certo. E talvez se nós todos disséssemos, ninguém mais paga imposto, desobediência civil, enquanto não houver um controle correto, no mínimo, das pontes, das estradas, dos viadutos, porque, veja, nada vai acontecer. Por mais que haja investigação, por mais que haja punição, precisa de uma mudança cultural. Os governantes precisam entender que esse dinheiro não é um dinheiro público, não é um dinheiro deles, não é um dinheiro que está lá no tesouro para ser usado, não é um dinheiro para virar emenda num envelopezinho com o nome dele que ele dá para quem ele quer. O dinheiro do imposto do cidadão brasileiro tem que garantir, no mínimo, o nosso direito de ir e vir, a nossa vida, a nossa segurança. Então, uma coisa dessas que acontece de forma repetida, de forma frequente e de forma previsível no Brasil, nos faz realmente questionar por que que nós pagamos imposto, 5 meses do ano nós trabalhamos para pagar imposto. Não é só uma questão política, é uma questão de respeito e de dignidade ao cidadão brasileiro. É aquela diferença entre o contribuinte e o pagador de imposto, né? E chama imposto justamente porque é imposto, não tem muita escolha. Você tem que pagar imposto para alguém decidir como é que vai usar esse dinheiro e às vezes nem sempre utiliza bem, né, Diogo da Luz? Quem foi o cara de pau que inventou a expressão contribuinte para o pagador de impostos? Se fosse contribuinte, era voluntariamente, tá certo? Contribuinte é aquele que está para instituição de caridade e qualquer outra entidade. O cara é contribuinte da associação, da igreja. Da igreja, do clube, da caridade, né? Caridade, exatamente. Então, veja que imposto, se fosse bom, não era obrigatório, né? Mas, sem dúvida, eu fico pensando aqui, e você que ainda defende o Estado, que acha que só ele pode cuidar de certos setores que a iniciativa privada não chega, eu me pergunto, se essa ponte fosse privada, se tivessem dado uma concessão não é exatamente privatizar, mas tivessem dado uma concessão dessa estrada para uma empresa privada cuidar, o que estaria acontecendo hoje, inclusive por toda a mídia? Cadê o culpado, o responsável? Já estaria cheio de processos em cima da empresa e muito provavelmente, na verdade, essa ponte não teria caído porque a empresa sabia do risco que iria correr e seus diretores saberiam muito bem que sobraria para eles. Mas quando é do público, é de ninguém. O que é de ninguém não tem dono e não tem responsável. Isso acontece muitas vezes, vai acontecer outras vezes e aí é mera fatalidade. Vai se gastar um absurdo de dinheiro para arrumar, não se vai recuperar as vidas das pessoas, nem o estrago no meio ambiente que já se foi e vai ficar tudo da mesma maneira. Eu acho que é um bom momento de reflexão para a gente se convencer de que o Estado é um péssimo administrador de qualquer coisa, especialmente do seu e do meu dinheiro. Você sabe qual uma outra grande diferença se a gente tivesse uma ponte como essa concedida à iniciativa privada? Concedida pela mera manutenção, em relação ao modo como ela é hoje, integralmente pública, é a reparação dos danos. Porque essas vítimas, ou as famílias dessas vítimas que já faleceram, algumas outras que terão prejuízo em razão dessa negligência, elas vão processar o Estado e sabe quando elas vão receber algum dinheiro, Zaga? Daqui a muito tempo, que se elas ganharem lá na frente, depois de muitos recursos do ente público, elas vão para uma fila de precatório. Se fosse uma empresa concessionária, aí como é privada, aí ganhou da concessionária, recebe na hora. E aí você tem reparação de danos. Nesse caso aí, como é totalmente pública, o Estado ele tem esse privilégio, Mônica, de postergar o máximo que pode, até com recursos automáticos, né, ao Tribunal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao STF, e depois, mesmo perdendo, ainda entra nessa fila gigantesca aí de precatório.
Por isso que, nesse caso, é importante a gente falar de privatização ou de concessão. Tá perfeito esse raciocínio. Só que, olha que interessante. Essa ponte foi construída em 1960 e já tem mais de 5 anos que o órgão responsável está dizendo: identificamos diversos problemas, a ponte precisa ser restaurada, a ponte precisa ser restaurada. E ninguém fez nada. É aí que está o cerne da questão. O fato de você sinalizar que há necessidade de reformar faz com que nós tenhamos que encontrar os responsáveis e fazer com que eles sejam punidos. Isso é a responsabilidade civil. Por isso que eu comentei, são diversas áreas do direito que a gente tem que ter um olhar atento de responsabilidade. Civil, administrativo, criminal. Não é possível a gente viver num país que uma ponte cai, desaba, matam várias pessoas, ferra todo o meio ambiente, cai, polui um rio com 70 toneladas de ácido, pelo amor de Deus. E a gente vai fazer o quê? Amanhã vai ter uma outra notícia? Deixa pra lá, vamos passar em branco? Não. Os responsáveis devem ser punidos, principalmente em razão dessa culpa que está mais do que evidente. Se o órgão responsável já estava dizendo que precisava reformar e não reformaram, não adianta agora o governo federal mandar 100 milhões de reais. O ministro dos Transportes disse: olha, pode ficar tranquilo, em 2025 a ponte vai estar aí. Vamos enviar 100 milhões de reais e ela vai ser refeita. Ok, é necessário, porque ela faz exatamente a interligação de 2 estados importantes. Mas será que com 100 milhões de reais você não tinha feito um reparo? Você tinha feito uma super ponte, gente, pelo amor de Deus. Além de tudo, ainda tem desperdício de dinheiro público. Porque esses 100 milhões não estão sobrando, né? Não, com certeza. Não, e esquece, ninguém vai ser punido, ninguém. O Estado brasileiro, não só brasileiro, mas especialmente nosso, ele é montado de uma maneira para que ninguém possa ser responsável direto por uma coisa. É tudo de ninguém, é sempre assim. Quem é que responde por essa ponte? Tem o nome de uma pessoa? Tem um CPF? Não, não tem. Não vai ter. Nunca. Isso fica no vazio. E veja que o Estado brasileiro não se preocupou nem em se dirigir às famílias das vítimas, nem em ajudar em funerais, nem coisa nenhuma. Ele só disse: não, nós mandaremos o dinheiro para reparar a ponte e ponto final. O Estado brasileiro é absolutamente impessoal com todos nós, não tem a menor compaixão para com as pessoas. Insisto, fosse uma empresa responsável pela ponte, ela já teria dado atenção às vítimas, cuidado dos funerais, como acontece, por exemplo, nos raríssimos casos em que temos acidentes aéreos com companhias aéreas. Elas vão cuidar desses assuntos. Agora, sendo o Estado, não, você que se vire. E o Estado não faz nada. Mas, Koba, você falou da reparação aí, de alguma forma de indenização para as famílias, o Diogo falou desse tratamento das pessoas atingidas, mas a grande diferença é que uma empresa privada, uma concessionária, não teria deixado acontecer por medo de todas essas repercussões, por medo de ter que pagar a indenização, por medo de perder o seu contrato, por medo de todos os desdobramentos jurídicos que caem sobre a empresa e não caem sobre os políticos, não caem sobre o gestor. Pode até ter um processo, ele pode até, o segundo escalão vai ser responsabilizado, mas isso não resolve. E a impunidade, que é o maior problema do Brasil, afeta inclusive isso. Estas vidas não tem como trazer de volta. Então, tudo que acontece depois que a ponte caiu se torna irrelevante, sabendo que a gente poderia ter evitado que ela caísse se houvesse gente que tem medo das consequências dos seus atos. Inclusive, Mônica, se fosse uma empresa privada, ela teria que fazer seguro. E a seguradora seria a primeira a dizer: eu quero ver os laudos e atestados de que está tudo em ordem. Aí eu lhe dou o seguro, porque senão a seguradora ia correr ela o risco. Por isso você tem total razão no que você está falando. E no Brasil, vejam, se o serviço prestado pelo Estado fosse bom, nós três não estaríamos discutindo aqui a necessidade de fazer a concessão para a iniciativa privada. Porque se fosse feita, de fato, a concessão, eles, evidentemente, teriam que cobrar algum tipo de taxa ali, de pedágio, para a passagem, até para conseguir arrecadar e poder fazer as melhorias. Só que a população brasileira não entende que quem defende o modelo de concessão defende em razão da ineficiência do Estado em fazer a gestão. É simples assim. O Estado, ele administra mal, o Estado é incompetente, o Estado sai impune. E tudo que a gente está defendendo aqui visa a gente conseguir ter seriedade, entrega de serviço, nesse caso público, de locomoção à população,
Quando eu falo que é necessário discutirmos de forma mais ampla para o brasileiro conseguir entender a importância das privatizações e das concessões, é por isso. Para fazer com que ele entenda que privatizar e fazer concessão melhora a sua vida.